as ligas de titânio. Eu acho que muitos de nós que trabalham com embarcações, enfim, que conhecem a engenharia naval, a gente sabe que isso que é outro tipo de tecnologia precisaria ser mais estudada. E eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito rápida. Alguma pessoa mencionou aqui, é preciso olhar para o que acontece, fazer testes e olhando para frente do submersível, a gente entende também a dificuldade disso. Você também, como especialista em desastre, que tipo de dicas a gente pode olhar agora para entender o que aconteceu, que possam explicar o que aconteceu, essa implosão catastrófica? Olha, o que o capitão disse está absolutamente correto. A fibra de carbono é um problema. Muitas vezes, o que eu acho que o que aconteceu nesse caso é que algumas tentativas foram feitas pelo setor e essas tentativas foram recusadas. Então, por exemplo, esse tipo de material, a gente fala de laminação. Então, eles repetem, alternam o material com camadas de epóxi. E isso cria uma força muito grande no avião, no ar e tudo mais. Mas se a gente está falando de água salgada, as propriedades desse material, elas acabam sendo afetadas por água salgada. E você também tem as correntes elétricas. Por exemplo, quando você pensa em correntes elétricas, elas podem quebrar essas ligações feitas com o epóxi. E há também a questão da pressão. Isso também enfraquece. Então, não é exatamente o que seria uma inovação, porque é uma coisa que foi uma tentativa que não deu certo. Bom, John, em relação à investigação, você já trabalhou em operações de recuperação de objetos no fundo do mar. O que você acha que pode acontecer quando eles tentam encontrar, mas Portela, engenheiro e especialista em gerenciamento. A gente estava acompanhando aí a cobertura, transmissão simultânea com a CNN Internacional e agora a gente conversa com o Gerardo Portela, engenheiro e especialista em gerenciamento de riscos. Muito boa noite, Gerardo. Gerardo, não é isso? Me escuta bem? Gerardo. Boa noite. Bom, a gente tem um desafio agora, uma investigação, mas há evidências, já existem evidências. Então, houve um corte de comunicações em torno de 1h e 45 minutos. E agora nós temos debris, partes encontradas, destroços já identificados com ROV, que é aquele veículo remoto, operado remotamente, capaz de chegar a 4.000, 6.000 metros de profundidade. Com isso, o mais lógico nesse momento, é claro que uma investigação será feita, é que durante aquele trajeto inicial das primeiras 2 horas, o submersível não teria suportado a pressão por alguma falha, seja na escotilha, que é aquele ponto de observação, que ele é um ponto de vulnerabilidade na estrutura, seja na interface da escotilha, que é um tipo de material, um plástico de alta resistência, com o titânio e com a fibra de carbono, como a gente vinha vendo aí, acompanhando na transmissão da CNN Internacional. Então, essas interfaces são pontos frágeis em qualquer tipo de estrutura que tenha que suportar a pressão, principalmente misturando tipos de materiais diferentes. A questão também da fibra de vidro é bastante questionável. Existem até pranchas de surf que são feitas com fibra de vidro, carros de Fórmula 1, aviões. É um material que tem qualidade e resistência, mas não para esse fim. É possível, você tem tanques de mergulho até com fibra de vidro, mas você assegurar que um volume do tamanho de um submersível suporte, não esteja completamente íntegro, o material que é laminado, a fibra de carbono de fabricação é uma forma de conformação mecânica
por laminação. Então, essas camadas são sobrepostas, elas precisam estar justapostas da forma exata, não pode ter nenhuma vulnerabilidade, não pode haver choques. Então, todos esses aspectos agora vão ser investigados, mas levando em conta as evidências, se com 1h45 houve o corte de comunicação e os destroços foram encontrados na região esperada ali do entorno, em grande profundidade, então o mais provável é que ele não tenha resistido à pressão e por alguma falha, ou no locker de fechamento da entrada das pessoas, ou na escotilha, ou nas penetrações, que são penetrações, são partes que interceptam ali o volume principal, né, do submersível para passar instrumentação, para passar câmera, para passar cabos, para passar controles. Então, alguma falha nesses pontos de conexão tenha permitido a pressão ser rompida e você tem inundação e talvez o colapso completo por um colapso catastrófico. Estava acompanhando agora na transmissão simultânea com a CNN dos Estados Unidos, essa entrevista com o colega John Berman, e havia um capitão falando, ele justamente falou dessa questão que você disse agora da laminação, né? Queria que explicasse melhor. Isso pode interferir, dependendo das camadas que existem em um submarino, até, por exemplo, fechar, como a gente ouviu agora há pouco mais cedo, no início do jornal, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, até o fechamento dela, um detalhe em relação a essa laminação, isso pode comprometer tudo, a segurança? Pode. Até mesmo o aço carbono, qualquer material, ele pode ter uma resistência reconhecida em laboratório, porém, durante o seu processo de fabricação, pode ter havido uma falha, especialmente naquele material que a gente está utilizando ali, e essa falha ficar ali latente e, no momento de um esforço, ela causar um colapso. Para evitar isso, você faz uma série de testes, alguns ensaios não destrutivos, que a gente chama de não destrutivos, por exemplo, o raio-x. Você faz um teste com raio-x para detectar algum tipo de descontinuidade no material que seja resultado de um processo de fabricação com algum problema, alguma contaminação. Esses testes, eles são não destrutíveis e teriam que ter sido feitas pela sociedade classificadora ou por uma empresa certificadora que pudesse dizer, olha, nós colocamos a 4.000, nós medimos os esforços, o comportamento e o casco está liberado para uso, porque ele passou pelo teste. Geralmente, se ele vai a 4.000, ele tem que ser testado com mais pressão. Não, ele não vai ser testado no limite, ele vai ser testado com um pouco a mais. Pode ser 50% a mais, pode ser 25% a mais, depende do risco envolvido. E esses testes todos é que podem dizer se aquele equipamento está ou não pronto para uso e colocar ali pessoas para se exporem ao risco. Quando você tem uma aeronave, quando você tem uma embarcação, um navio, ele passou por todos esses tipos de verificações. Cada solda do navio é sujeita a líquidos penetrantes, a ensaios de ultrassom e também a ensaios de raio-x, para se ter garantia de que aquela solda foi bem feita, sem falhas. Não basta você ter um bom soldador, não basta você ter bons materiais. A maneira de fazer também pode ter falhas e só uma verificação por testes de ensaios não destrutivos é que consegue detectar isso. Então, a pergunta é, esses testes foram feitos? São materiais que não são muito usados tradicionalmente, principalmente a mistura de materiais, titânio com fibra de carbono, como é que eram as interfaces entre esses materiais, como é que eram as penetrações, né? Então, todo esse tipo de situação precisa ser avaliado. Também não havia um umbilical, que é uma interligação física através de um cabo, que na verdade é um cabo que tem de múltiplas utilidades. Você pode transmitir ar, você pode levar ar, você pode levar fluidos, você pode levar cabos de controle, cabos de fibra ótica,
tudo isso através do umbilical. O ROV que está fazendo o resgate possui um umbilical e ele nem sequer é tripulado. E mesmo assim ele utiliza-se de um umbilical, devido à distância você não consegue transmitir dados dentro da água, são 4.000 metros. Então você usa um umbilical, só que esse umbilical ele é caro, muito caro, cada metro dele é caro, muitas vezes é mais caro do que o próprio submarino, ou do que o próprio submersível. Então isso também pode ter sido um fator que impediu aí de uma reação antes que houvesse uma situação de colapso. Se ao longo do trajeto eles percebessem e transmitissem dados para o navio de serviço que estivesse acompanhando através de um umbilical, dizendo, olha, os esforços estão começando a causar danos ou preocupações quanto à integridade do submersível. Então, eles poderiam fazer uma operação de retorno. E até mesmo o resgate poderia ser feito através do içamento. Então, são várias questões técnicas que nós poderíamos aí avaliar e a investigação certamente irá questionar todos esses pontos para entender o que levou a uma catástrofe tão emblemática, porque ela aconteceu justamente com aqueles que estavam observando uma catástrofe de mais de um século, que resultou numa mudança, numa revolução na navegação, né, na segurança marítima, que gerou o SOLAS, que é um código de segurança e sobrevivência no mar, e a IMO, a Organização Internacional Marítima, ela regula toda a navegação para que isso não aconteça. E justamente naquela época havia precariedade nessas regulamentações, na época do Titanic, do Titanic, e elas foram corrigidas. E agora, mais de um século depois, a gente assiste a repetição daqueles fundamentos não cumpridos, e aí resulta nessa situação desastrosa e lamentável. Ok, nós conversamos com Gerardo Portela, engenheiro e especialista em gerenciamento de riscos, a quem eu agradeço a participação aqui no CNN Arena. Muito obrigado. A gente que agradece. Bem, uma rápida parada no CNN Arena e ainda hoje a gente mostra o começo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do Tribunal Superior Eleitoral. Não sai daí. Até já.